Oremos. Querido Deus, nosso Pai de amor, nós te damos graças pela noite de descanso, te damos graças por este novo dia que agora iniciamos, Senhor Deus, na tua presença, o estudo que faremos, dirigido pelo reverendo Josué, que ele possa estar sendo abençoado, estar sendo contemplado por ti, Senhor Deus, para que nos transmita esta mensagem e nos esclareça a respeito do teu propósito para cada um de nós, para as nossas vidas, para esses momentos difíceis que enfrentamos, que tu estejas presente com cada um de nós, nos orientando, nos abençoando e nos guardando. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bispo Josué, então, a sua palavra. Certo. Bom dia a todos, a todas, né? Que a paz de Deus esteja conosco na nossa caminhada, no dia de hoje, na nossa caminhada. Como já dito, então, a lição número 20, conversando a igreja se entende, né? É um ditado, né? Um ditado popular, aí é conversando que a gente se entende. E o tema da lição é justamente esse, conversando a gente se entende, a igreja se entende. Eu acredito que a lição, ela é colocada num momento em que a igreja, embora distante, né, em termos de presença física, né, a presença dos membros da igreja, embora distante, isso não invalida essa perspectiva da conversa. Mas acho que é importante trazer à tona alguns pontos que a lição destaca e talvez acrescentar outros mais, a título de reflexão. Vocês viram, né, quem leu a lição aí do aluno, viu que há um comentário, aliás, um bom comentário sobre o texto, né, o texto proposto como base da lição, e coloca também algumas questões para reflexão. Acho que no meio da semana, quando eu estava preparando a lição, eu vi na revista do professor a sugestão de um vídeo sobre o lenhador e a raposa. Até mandei para vocês, para quem pudesse assistir, porque ali no vídeo, nessa historinha ali representada, tem rebatimento com os dois objetivos da lição, que é a questão do diálogo e também a questão das impressões, com relação às aparências, né? As aparências. Então, a importância do diálogo, mas também a questão das aparências que podem nos induzir a compreensões equivocadas, né? Percepções equivocadas. Então, acho que nós podemos começar com a leitura do texto de Josué, de 22, né? 22, desde o versículo 10 até o versículo final, mas eu sugiro a gente ler apenas do versículo 26 em diante, tá? Porque daí, depois a gente consegue situar, durante a lição, o contexto todo aqui, mas a partir do versículo 26 em diante, já é possível para nós, já dá para nós, vamos assim, trazermos à memória o que o texto bíblico está dizendo. Alguém quer fazer a leitura direta, pode ser da Bíblia ou do texto projetado? Eu posso ler. Tá. Por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para o... Você fechou teu... Pronto. Nem para sacrifício. É que só um minutinho, que está bem na frente aqui, eu tenho que tirar. Pronto. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja um testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele e com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor.
Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Até aqui, né? Isso, até aí. Bom, então aí a parte final do texto se reporta um momento em que as tribos, duas tribos e meia, iriam seguir o seu caminho, considerando que lá com Moisés ele convidou as tribos para estarem juntas, todo aquele processo histórico, né, de caminhada em busca da terra prometida. Tendo feito isso, após a morte de Moisés e a consolidação da presença do povo na terra prometida, então essas tribos vão buscar o seu caminho, ou seja, vão buscar as terras que faziam parte assim, da herança das duas, né? Aí ocorre esse episódio, com Josué se despedindo dessas duas tribos, e aí vai ocorrer esse episódio que é retratado aqui, que causa, então, uma confusão, uma má interpretação sobre as ações, né, de uma das tribos. E essa má interpretação acaba quase gerando um conflito, né, entre as tribos ali. E aí a lição vai mostrar que caminho que foi seguido, que se seguiu a fim de se minimizar o problema que estava ali evidente. Mas eu perguntaria assim, para a gente pensar, em algum momento nós já nos induzimos a decidir pelas aparências? Assim, será que em algum momento ocorreu conosco de nós seguirmos, ou se nós mesmos nos induzimos a fazer a tomar uma decisão, ou mesmo a assumir a compreensão de algum fato ou sobre pessoas a partir de aparências, né? É uma pergunta, então é só para a gente pensar. Será que isso já ocorreu conosco? Então, eu acredito que todos vão dizer sim, né? Sim, em algum momento isso ocorreu. Aí a gente poderia daí fazer uma segunda pergunta. E essa situação de sermos levados a fazer uma compreensão equivocada a partir das aparências,
que tipo de consequência teve, né, para você e para as pessoas envolvidas ou para a situação ali concreta. Que repercussões teve, né, o fato de fazermos um juízo de valor a partir de aparências ou fazemos uma compreensão equivocada dos acontecimentos a partir das aparências e quais as consequências, quais as repercussões que isso causou tanto para nós como para os outros. Então, a gente pode começar a ver que, de certa forma, fomos induzidos ou nos induzimos a criar conflitos, ou pelo menos estabelecer uma relação de conflitos, às vezes até de rejeição, né? de rejeição, não discriminação, mas uma certa rejeição, um certo afastamento, talvez seja a melhor palavra, um certo afastamento em virtude de fazermos uma compreensão a partir de aparências. Também poderíamos perguntar assim, já ocorreu conosco de termos feito um juízo de valor a partir das aparências, mas ao conversarmos, ao tratarmos o assunto, ao entrarmos no problema, nós percebemos que não era como nós estávamos enxergando, ou seja, as aparências eram falsas, as aparências não eram aquelas que nos pareciam serem as verdadeiras, né? Já ocorreu isso conosco? Eu acredito que sim, né? Também vamos dizer, de fato, em algum momento, as aparências me levaram a fazer um entendimento equivocado, mas quando comecei a conversar e a tratar do assunto, eu vi que não tinha nada a ver com aquilo que eu pensei, né? Então, e a gente até poderia fazer uma outra questão. Se a gente já, em algum momento, foi induzido a tomar até decisões a partir de aparências, nós tivemos a humildade ou a coragem de fazer o caminho inverso, ou seja, de ir ao encontro a essa situação, às pessoas envolvidas, e até manifestar o nosso sentimento de pesar, até de arrependimento por sermos afoitos ou termos antecipado muito a elaboração de conceitos sobre aquela situação, sobre pessoas que, pelas aparências, nós fomos levados ou nos induzimos a fazer um juízo de valor equivocado. Será que nós já fizemos isso, de ir ao encontro das pessoas e manifestarmos esse sentimento de pesar? Então, embora essas perguntas não estejam necessariamente na lição, né? A lição do aluno coloca algumas questões em termos de obstáculos, né? Os maiores obstáculos para se cultivar o diálogo, mas acho que essas questões aqui que a gente foi colocando, elas estão presentes aí ali no texto, né? Que nós lemos de alguma forma, mas elas estão presentes no dia a dia. Quem está na igreja há muitos anos e já passou por várias situações, sabe o quanto estas questões em que não havendo diálogo, havendo uma compreensão sobre pessoas, sobre as situações a partir apenas das aparências, como isto repercute, né? Repercute nas pessoas. E o que significa dizer repercute também na igreja, né? Muito negativamente. Bom, então, dito isto, a gente vai aqui no texto bíblico e vê exatamente isso ocorrendo, né?
existia ali a tradição de ter um altar, né? Então, vamos dizer assim, o povo de Deus ali, o povo hebreu, tinha o seu altar para os sacrifícios, que era o local de culto, mas essas duas tribos, ao se separarem das demais, irem para outro lado do Jordão, ou seja, irem para as suas terras, decidiram fazer um altar. E houve houve uma compreensão de que estariam fazendo um altar para oferecer sacrifícios, e até para oferecer sacrifícios a outros deuses, que não o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, um grupo começou a fazer essa leitura. Estão construindo um altar para fazer sacrifícios. Agora, fazer sacrifícios para o Senhor ou para outros deuses? Então, armou-se toda uma perspectiva ali de conflito, de confronto e de guerra. Então, a primeira percepção, a primeira compreensão, quando viram um altar de pedra sendo construído, era que olha, esse pessoal vai abandonando o Senhor, está abandonando, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vai fazer sacrifícios para outros deuses. Aí é feita uma comitiva, liderada por um sacerdote, que vão conversar com os líderes da tribo rebelde, né? Da tribo rebelde. E aí, na conversa, vem a surpresa. Né? No diálogo, vem a surpresa. Porque, como nós lemos, a declaração que é feita de fidelidade ao Senhor de Abraão, Isaac e Jacó é tão intensa que eles, então, dizem que decidiram construir um altar para reafirmar essa fidelidade e dão um nome ao altar. Não é um altar de sacrifício, não é um altar de culto, não era um altar de celebração, mas era um altar de testemunho, que era um altar para que as gerações futuras pudessem lembrar que, embora estivessem separados geograficamente, né, entre tribos, ali estava identificada a fidelidade que o povo tivera naquele momento de separação, fidelidade ao Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. E isso fica evidente. E o bonito nessa história é o nome que eles dão ao altar, né? Ao altar. É um altar de testemunho. Não é um altar de sacrifício. É um altar de testemunho. E o sumo sacerdote ali, o sacerdote, né, o Finéias, me parece, que é o nome dele, ele e os representantes das tribos, das outras tribos, se convencem, né? Se convencem. E aquilo Acho que deu um problema, travou, né, para ele. Vocês estão me escutando, né? Eu acho que tem que avisar ele por WhatsApp, porque senão é capaz dele não perceber que está travado. Peraí. Você consegue avisar? Eu não tenho, eu não sei se eu tenho, deixa eu ver. Agora ele caiu, tá? Ele vai reconectar. Ele vai reconectar. Apagou a luz em casa. Ah, é? Ele é meu vizinho aqui, mas é mais ali para cima, pro lado da Kennedy ali. Pode ser que tenha fechado Faltando a luz energia, lá. né? Apagou a luz em casa, deve ter caído a energia ali da região.
Pode ser. Ah, Se ele tiver dados móveis, pode voltar pelo celular. Ele tá voltando. tá voltando? Tá. E a Rosa hoje não está? Não, ela tá em viagem, tá em trânsito. Oi, gente. Oi, tudo bom? Caiu, né? Apagou a luz aqui em casa, tá? Entendi. É, apagou a luz. Apagou a luz aqui em casa. E aí e não voltou mais. Então eu entrei agora aqui pelo celular. 4G, tá? Tá. Eu tô pelo celular. Agora eu não me lembro até onde eu fui, porque quando eu demorei um pouquinho para perceber que a luz tinha apagado. O altar, que é o altar de testemunho, né? Não de sacrifício. Altar de tá. O nome do altar. Tá. Ok. Então, assim, então esse nome, eles trazem esse nome, eles dão esse nome que não é um altar, que é o altar de testemunho, que serviria justamente para testemunho das gerações vindouras, né? E os representantes das tribos, liderados pelo sacerdote Ofinéias, se convence desse compromisso, né, das duas tribos ali, nesse momento de separação, e aquilo que poderia ter sido um grande conflito se transforma vamos dizer assim, numa celebração, porque naquela ideia, olha, as aparências enganam. Imagine se houvesse uma ação a partir das aparências, sem que se buscasse uma conversa, né, se compreender o que as tribos ali, as duas tribos, né, estavam de fato querendo, haveria um grande problema no âmbito das tribos de Israel. Bom, então essa história, ela vai, na verdade, ela se repete várias vezes, né? Na Bíblia a gente vai encontrar vários momentos assim. Mas antes de entrar, então, na questão do diálogo e das aparências, bom, primeiro, com relação às aparências, acho que está claro para nós o quanto a tomada de decisão, ou quando a gente faz uma compreensão, uma leitura sobre as pessoas e sobre o que está ocorrendo, isso ocasiona, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, uma compreensão totalmente equivocada daquilo que está acontecendo. Então, nós já fizemos na igreja, em algum momento, aquela dinâmica de calçar o sapato do outro, né? E para poder entender a realidade do outro irmão, da outra irmã, ali em algumas circunstâncias da vida. Agora, eu queria retomar um pouco essa figura do altar, porque Abraão costumava fazer isso, né? Abraão costumava edificar altares de pedra, e ele edificava altares de pedra para sinalizar que ali o Senhor lhe aparecera. Enquanto a casa era de lona, no sentido de que ele estava disponível para ir em direção à missão dada pelo Senhor a ele, por outro lado, edificava os altares de pedra. E os altares de pedra do Abraão eram altares de testemunho de que o Senhor lhe aparecera. Posteriormente, o altar virou um local de adoração, de sacrifícios, a partir lá da organização das tribos, né, que vão introduzir aí a prática de agradar ao Senhor por meio do sacrifício. Mas essa ideia do altar de testemunho, ela já estava presente com Abraão, e agora as tribos, elas retomam essa perspectiva. Isso é muito bonito a gente ver na Bíblia, quando os altares são construídos, e os altares de pedra, naquela ideia de que se a vida passa, né, a casa é de lona, portanto, a vida passa,
o testemunho permanece. E o testemunho aí no Antigo Testamento é representado pelo altar de pedra. Mas a gente pode avançar, se a gente for para o Novo Testamento, pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo construiu vários altares, que não eram altares de pedra, mas ele tinha vários altares onde estava o registro de que o Senhor lhe aparecera. E são os frutos, né? Que vamos dizer que são os frutos, são os acontecimentos que foram, inclusive, registrados nos livros, né? Nas cartas, no próprio Atos dos Apóstolos. Então, se o Antigo Testamento tem essa figura do altar de pedra, o Novo Testamento vai ter a figura do altar, não de pedra, mas o altar como testemunho que o Senhor esteve presente, que o Senhor abençoou, que o Senhor acompanhou e validou o ministério, né, dos apóstolos, o ministério de Paulo. Bom, eu acho que essa é uma questão também importante para considerar para nós hoje, porque se somos levados a fazer leituras dos acontecimentos pelas aparências, nós poderíamos tentar superar um pouco essa perspectiva a partir também dos altares, de encontrar os altares, não os altares de pedra, né, como testemunho, mas os altares testemunho. É perceber que as pessoas, elas não são apenas, entre aspas, assim, não são apenas problemas ou evidenciam problemas, mas todas têm os seus altares, todas têm o seu testemunho. Então, só trazendo um pouco essa figura mesmo aí do altar, porque ela é muito repetida aí nesse texto, né? Palavra altar, e ela está presente aí no Antigo Testamento de maneira bastante intensa. Bom, na revista do aluno, vocês viram que a lição fala de duas perspectivas, então. Primeiro, que é importante sempre no ambiente comunitário conhecer os fatos. Quer dizer, nunca agir a partir das aparências, mas conhecer os fatos, conhecer o que de fato está ocorrendo. É tentar se aproximar, né, das pessoas ou da situação para entender o que está ocorrendo. E a lição chama a atenção até por um ditado que está em Provérbios, né, com relação à prudência, que agir precipitadamente não é prudente. A prudência nos faz, ou nos ensina, a ouvirmos os outros, a ouvirmos as outras partes, conhecermos o que está ocorrendo, para que não estejamos contribuindo para criar estereótipos, para criar preconceitos, para discriminar, né, pessoas, ou até para criar o afastamento de pessoas por conta de não conhecermos os fatos, né, não conhecermos as motivações, não conhecermos o que está em torno das situações que estão ocorrendo na vida, né, na vida da igreja. E, lamentavelmente, a gente já viveu e ainda vive, algumas vezes num grau maior, outras vezes num grau menor, problemas no âmbito da comunidade cristã por conta do desconhecimento dos fatos, do desconhecimento do que está ocorrendo. Então, esse é um aspecto que a lição está na lição do aluno, né, que os redatores chamam atenção no sentido de que é importante para que tenhamos um bom discernimento, que tenhamos conhecimento
da realidade dos fatos, né? Que não façamos pré-julgamentos ou julgamentos precipitados, o que pode, né, provocar alguns conflitos, né? Ou vários conflitos no âmbito da comunidade cristã, então, da igreja, né? Da igreja ali, da igreja local. Que foi, então, que é o que ocorreu ali na história bíblica, né? Quando Finéias e os demais tomam conhecimento dos fatos, eles ficam surpreendidos. Não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam imaginando, né? Então, isso é importante que ocorra, né, na igreja. Então, o ditado é conversando que a igreja se entende, é verdade. É conversando que a igreja se entende. Bom, a questão, depois a segunda questão posta pela revista é aprender a ceder e aceitar o que ouvimos. Então, o segundo ponto destaca que no diálogo significa que a gente pode se deparar com ideias diferentes das nossas, ou até com relatos que nos surpreendem e que a gente até pode ser levado a não querer acreditar, né, naquilo que está sendo dito. Então, a lição sugere que nós possamos, além de conhecer os fatos, aprender a aceitar aquilo que ouvimos, ou seja, aprender a dialogar. Dialogar não é uma conversa necessariamente pacífica, em que as mesmas ideias estão sendo trabalhadas, né? Dialogar é conversar com conhecimentos diferentes, com perspectivas diferentes. E a igreja metodista, ela toma para si como característica da sua eclesiologia, ou seja, o seu modo de ser, a ideia do concílio, da conciliaridade. Então, a igreja se organiza em concílio, o que significa dizer que a igreja fez uma opção, e a opção na sua maneira de ser, né? Na sua maneira de ser, ela fez uma opção. E a opção que a igreja fez é pelo diálogo, né? A ideia do concílio, de conciliar ideias, conciliar compreensões, conciliar as discussões, é justamente isso. Na diversidade, né, que há na igreja, na diversidade, na pluralidade de dons, de ministérios, de perspectivas, de experiências, de compreensão acerca da vida, de entendimento acerca do evangelho, que podem ser diferentes. No entanto, no ato de conciliar ou no ato de conversar, nós vamos minimizando as diferenças, vamos aparando as arestas, não na busca de uma uniformidade, mas sim de uma unidade na diversidade. Então, essa característica da igreja metodista, na sua eclesiologia, de ser uma igreja em concílio, ela está permanentemente em concílio, no âmbito local, no âmbito regional e no âmbito geral. Aliás, temos concílio agendado para esse ano, que vai ficar provavelmente para o ano que vem. O concílio geral é o encontro, né? É o encontro de pessoas eleitas para dialogar, para discutir, para conciliar. E conciliar a partir de diferentes perspectivas, diferentes propostas, conciliar a partir da pluralidade. Então, acho que é importante, quando a gente fala, né, do diálogo, da conversa, colocar que ela ocorre num ambiente de diversidade e de pluralidade, porque uma conversa onde não haja perspectivas diferentes vai ser o quê? Simplesmente uma concordância. Um fala uma coisa, o outro concorda. Um fala uma coisa, o outro concorda.
E a ideia do diálogo, a ideia do conciliar, é justamente a gente fazer o contraponto, é colocar outras perspectivas. E nesse ato de conhecer os fatos e aceitar o que ouvimos, ou pelo menos ampliar a nossa compreensão dos fatos e a nossa compreensão daquilo que nós já entendemos, nos leva a um processo de crescimento, de maturação e até de ampliação da nossa forma de olhar as coisas que estão ocorrendo. Então, na história ali relatada por Josué, ali no livro de Josué, antes dele se despedir do povo, fica evidente o quanto isso é importante, né? Esse ato, ele precisa ser constante na igreja. Por equívocos ou por juízos, né, ou por julgamentos feitos precipitadamente, nós já cometemos muitas injustiças, né? Como comunidade cristã, como comunidade de fé, já cometemos muitas injustiças. E isso assim, não é uma acusação, e também não é para ninguém ficar se culpando. Não, o fato é que, como seres humanos, nós acabamos projetando essas perspectivas que evidenciam a nossa fragilidade humana, mas também não podemos deixar de dizer que nós temos um parâmetro, que é o reino de Deus e a sua justiça, e que esse parâmetro ou esse paradigma, ele vai nos ajudar ou deve nos ajudar a enfrentar os fatos e também as compreensões diferenciadas e plurais que existem no âmbito da igreja. Mas o ponto de convergência é qual? Porque o ponto de convergência não é o que eu penso. O ponto de convergência não são as minhas ideias, não são os meus dogmas. O ponto de convergência é o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é um reino para todos e todas. E nesse sentido, a lição, então, nos dá a oportunidade de fazer um pouco essa reflexão sobre o nosso papel no âmbito, né, da igreja local, da comunidade de fé, onde nós estamos, e também o esforço pessoal e coletivo de assumirmos um compromisso de nos aproximar cada vez mais uns dos outros, conversar, né, com os outros, com os que pensam diferentemente de nós, sondar ou perceber quais são as intenções, quais são as motivações, ou onde está apertando o calo, né? Por que as pessoas agem ou reagem de determinada maneira? Então, onde está apertando o calo, é onde está doendo, né? Está doendo na vida, está doendo na alma. E quem já teve experiência de se aproximar de alguém que, por alguma razão, ou de pessoas que ficaram à margem na comunidade, até por preconceito, quem já teve a oportunidade de se aproximar e conversar com as pessoas, vai descobrir uma riqueza assim, muito grande, né? Eu já tive experiência como um pastor de ter pessoas na igreja que ninguém queria conversar com elas, né? Ninguém conversava. Eu, como pastor, pacientemente procurava essas pessoas para conversar. E o que essas pessoas muitas vezes querem? Querem apenas falar, querem ser ouvidas. E quando são ouvidas, elas aquietam o coração, para usar essa expressão, né? Elas aquietam o coração. Então, já tive membros na igreja que o seu Cássio é duro de aguentar na classe da escola dominical. Então, ia lá o pastor Josué, durante a semana, conversar com o seu Cássio e ouvi-lo,
e de forma que ele, no domingo, na escola dominical, estivesse um pouco mais calmo, né, para acompanhar a lição. Então, mas nisso está a riqueza, assim, da igreja, né, e a gente pode, eu acho que é principalmente a liderança da igreja, ficar atento aos sinais. As pessoas vão dando sinais de quando elas precisam conversar. Elas vão mostrando que elas estão precisando que alguém se aproxime delas para ouvi-las. Mesmo que o que elas têm a dizer seja aparentemente conflituosa, né, com a perspectiva da igreja, mas é importante ouvir. Eu lembro de uma irmã, numa igreja que eu fui pastor, de vez em quando, já uma senhora, ela passava na porta e dizia assim, vocês pastores não visitam os seus membros. Aí eu já sabia que ela queria conversar. Então, aí naquela semana eu ia visitá-la. E aí ia na casa dela, tomava um café, já era uma senhora, né? Mas muito ativa na igreja e tal. Aí, de vez em quando, de novo, na porta da igreja, vocês pastores não visitam mais os seus membros. Eu já entendia. Durante a semana, eu ia na casa dela, era a dica que ela estava dando, era o jeito dela. O microfone fechou. Agora já abriu. É que tocou meu telefone. É porque o meu telefone tocou e acho que daí ele fechou para eu atender a ligação telefônica, foi por isso. Mas eu recusei, que é minha mãe ligando. Aí eu já... Tá tudo certo agora, gente? Estão ouvindo? Não, agora sim. Tá ok. Então, assim, são dicas que vão sendo dadas e que às vezes, assim, poucas pessoas na igreja têm essa sensibilidade para perceber, né? Para perceber. Normalmente, às vezes, um comportamento ou a insistência num determinado assunto já está identificando, a pessoa está querendo ser ouvida, né? A pessoa está querendo conversar, ela está precisando conversar, ela está precisando que alguém lhe dê atenção. Então, eu acho que, assim, em termos da lição, o que eu destacaria, né? Deixaria assim como destaque? A questão do altar do testemunho. Eu acho que isso é importante. A gente perceber os altares do testemunho, os altares de testemunho que as pessoas têm e que às vezes a gente não enxerga. Então, fazemos um esforço para olhar o altar de testemunho, que isso vai nos surpreender e vai nos ajudar a evitar muitos conflitos. Procurar conhecer a realidade, conhecer o que está ocorrendo. Então, isso só ocorre quando a gente visita as pessoas, quando a gente se aproxima das pessoas, quando a gente começa a ouvir a sua história de vida. A gente vai entender determinados posicionamentos, determinados comportamentos. Um outro ponto é aceitar também a ideia do outro, né? Ninguém é dono da verdade. Então, eu posso estar errado, e aquela pessoa que eu achava que estava errada está certa. Então, a gente ter essa humildade para fazer uma convergência das nossas compreensões. E lembrar que sempre o ponto de encontro, o ponto de chegada, o ponto de convergência é o reino de Deus e a sua justiça. São, portanto, os valores do Evangelho. Eles são os nossos paradigmas, né? E por conta deles, a gente pode criar um ambiente mais salutar, né? Um diálogo mais salutar, uma convivência mais saudável e, consequentemente, contribuir para a união, né? União na diversidade, unidade na diversidade, unidade na pluralidade, e não uniformidade. E aqui a lição, né, do aluno traz o pensamento de Agostinho, no essencial unidade, no não essencial liberdade, e em tudo amor, né? Sobretudo o amor. Então, até a Suzana falou que
Nós vamos falar do amor. Exatamente. O amor é que nos faz aproximarmos-nos uns dos outros, né? O amor nos leva ao encontro do outro. O amor perdoa, o amor acolhe, o amor restaura. E o amor, ele é, então, o principal fruto, a principal virtude na vida do cristão, né? No essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em tudo amor, né? Em tudo amor. Aí a revista sugere ficar pensando quais são os maiores obstáculos para o cultivo do diálogo em situações de conflito que surgem na igreja. Quais são os obstáculos que são como que proibitivos, ou pelo menos que dificultam, né? Dificultam o diálogo, essa conversa, essa convergência, e que, em vez de solucionar conflitos, promovem mais conflitos ainda. Existem obstáculos? Podemos classificá-los? Menores, maiores? Quais são eles? Então, a lição, ela nos coloca essas questões, e acho que podemos retomar o versículo de Romanos, que a Suzana citou no começo, quando fala, né, que se devermos alguma coisa aos outros, que seja, então, o amor. E por causa do amor, então, nós vamos buscar as pessoas para manifestar, né, essa perspectiva. Então, Suzana e demais irmãos e irmãs, eu acho que deixaria, assim, nessa parte inicial, essas colocações. É uma lição tranquila, né, para a gente ler, refletir. O texto está aqui, está bem explicado, e nos põe diante realmente de um quadro que a cada vez mais tem se tornado difícil, né, nas relações, vamos dizer assim, eclesiásticas, né, dentro da nossa eclesiologia, que são os concílios, né? São os concílios. E não os concílios formais, embora os concílios formais sejam importantes, porque é onde nós decidimos. Mas o ato de conciliar permanentemente, né? A igreja, ela é conciliar permanentemente, é uma expressão da sua forma de ser, justamente porque tem uma pluralidade, uma diversidade. Então, deixo esses pensamentos iniciais para vocês, agora, na continuidade, repercutirem, corrigirem, colocarem outras ideias, né? Vamos fazer aqui um grande concílio, né, nesse momento da escola dominical. Obrigado, viu, Bispo Josué? Nós agradecemos muito a sua palavra, certamente temos muito que refletir e discutir sobre os pontos que o senhor levanta e que a revista nos traz também. Eu comentei com o reverendo Luiz, eu tenho um compromisso com as crianças agora, em seguida da classe. Então, como a discussão sempre avança um pouquinho mais, o reverendo Luiz pedi para ele conduzir essa parte agora do nosso diálogo, da nossa conversa, e encerrar a classe, porque eu vou ter que sair para atender as crianças, tá bom? Então, agradeço muito a participação do bispo, um grande abraço a todos vocês, um bom final de domingo, e o reverendo Luiz, então, continua com o grupo. Muito obrigada também ao reverendo Luiz, tá? Um grande abraço a todos, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Suzana, e obrigado, Bispo Josué, pela exposição da lição. E o tema está diante de nós, né? E as cutucadas aí para nossa reflexão já foram dadas, né? Durante a exposição do bispo. Eu tenho algumas coisas para pensar, mas queria abrir assim, deixar a palavra aberta antes para quem quiser fazer as suas colocações, ou perguntas, ou reflexões.
Alguém? Inicia? A irmã Zoé. Abra o microfone. Ok? Aí, deu. A lição foi muito boa, realmente. Eu não tinha lido a lição porque o bispo resolveu pedir para assistirmos um filmezinho que, olha, impactou demais, demais da conta. Ele mexeu comigo a semana inteira e eu fiquei pensando, nossa, como eu nunca tinha visto esse filme. E ele me enriqueceu muito, muito, porque abriu um leque de análise muito grande. Realmente, assim, a começar, o homem deixar uma raposa cuidar de uma criança. Depois, a ideia de ficar dando ouvido àquele que dizia, olha, ela vai, não confie nela, porque ela vai comer o seu filho. E essas coisas vêm de forma que não nos permite parar e pensar. Até que acontece algo bom, mas que diante do turbilhão que estava na cabeça, não deu para tomar outra atitude a não ser aquela que foi a pior de todas. Então, isso veio para mim assim como uma chacoalhada muito grande. Então, eu acho que aquele filme enriqueceu muito, muito a lição e com a explanação do bispo aí foi maravilhosa. Muito obrigada, bispo, e que Deus continue abençoando a todos nós. Obrigado, Zoé. Eu queria... A Ivonete está levantando a mão, então vou passar para ela, depois eu faço as minhas colocações aqui. Beleza. Bom dia a todo mundo, que eu não cumprimentei ainda. Primeiro, agradecer ao bispo a excelente explanação dele, foi realmente uma lição, uma aula muito boa. E dizer o seguinte, nós enxergamos as coisas, nós compreendemos as coisas a partir do nosso eu, né, dos nossos preconceitos, daquilo que a gente já está pré-concebido das coisas. Por exemplo, a Zoé comentou do lenhador lá que deu ouvidos, não sei se ele dava exatamente ouvidos, mas ele ouvia muito as pessoas falarem que a raposa iria comer o filho dele. Então, isso já deu a ele ele concebeu que isso poderia ser possível. Então, tudo aquilo que a gente vive, que nos faz, a nossa cultura, a nossa religião, são elementos que nós usamos para a gente fazer a análise, fazer a leitura dos fatos, das coisas. E como o bispo falou muito bem, nós deveríamos fazer isso, fazer a análise das coisas, a compreensão das coisas a partir de Cristo, porque é Ele que é o nosso padrão, né? Ele que deveria, pelo menos, ser a pessoa que nos orienta, que faz com que a gente haja de acordo com o que Ele ensina, né? Então, é isso que eu teria a dizer. Então, acho que a pergunta que o bispo fez é quais são os maiores obstáculos, e eu digo que o maior obstáculo somos nós mesmos. Obrigada. Obrigado aí, Ivonete, pelas suas considerações. Mais alguém? O Edivaldo, abre o microfonezinho aí, Edivaldo, por favor. O Lucas havia pedido a O palavra. Lucas. Ok.
Bom domingo a todos que eu não cumprimentei ainda. Agradecer sempre o Josué também, mas acho que de alguma forma a Ivonete falou alguma coisa que eu gostaria de falar, né? Eu li um texto recentemente, onde um padre fala que sobre a espiritualidade cristã no nosso cotidiano, né? E que Jesus, na sua humanidade, ele resplandecia o divino, né? O reino de Deus. E que faz essa proposta mesmo, que nós podemos, né? Ser um agente do reino de Deus, que é visualizar, que é os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas podem ser sempre em comunhão com o reino de Deus, porque nós continuamos a trazer o reino de Deus, né? Jesus foi o primeiro, né? E os discípulos convidaram outras pessoas, enfim, todos nós somos convidados a transmitir e a viver o reino de Deus, né? Então, essa lição que o Josué nos traz hoje, eu acho que passa por isso, né? No nosso cotidiano, no nosso comportamento, a todo momento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, é fazer essa escolha, é mirar em Jesus, né? Que é o nosso, é o humano, né? Mais humano e mais divino que nós temos, né? E seguir isso, que é introduzir e vivenciar o reino de Deus aqui, em todas as nossas situações, né? Em todas as nossas atitudes. Não é só escolher um momento sagrado, né? Todo momento é sagrado, todo comportamento pode ser sagrado, toda escolha. Não é fácil, né? Mas eu acho que dá para ser, né? É possível fazer esse caminho, né? Ter Jesus como na nossa frente e seguir os passos dele. E não tomar decisões, né? Como o lenhador do vídeo, né? Que Josué passou, né? Pelo barulho, né? Pela contingência que a gente vive ao nosso redor, né? Transformar tudo em sacralidade, né? Em sagrado. Eu acho que é possível, né? Não seja fácil a gente viver com essa atenção toda, mas é possível mirar nisso, né? É isso. Obrigado, Lucas. Edivaldo? Então, queria agradecer ao Bispo Josué pela fala, parabenizá-lo pela exposição do tema. A gente percebe, né, à medida que a gente vai ouvindo cada um aqui da sala, a partir da exposição do Bispo Josué, que esse tema é um tema assim, muito delicado, do ponto de vista histórico, né, quer dizer, assim, das nações, dos países, das experiências de igrejas, no sentido que, em última instância, da própria questão do consenso ou do dissenso, né? De estarmos na proximidade ou estarmos na separação. Então, eu acho que a experiência que a gente encontra no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, é sempre a perspectiva da diferença, né? Também, efetivamente, dos conflitos dessa diferença, mas sempre, em última instância, essa medida que o bispo Josué sinaliza, o parâmetro, o paradigma, que é o reino de Deus, e que aqui na narrativa de Josué, né, pelo menos o texto bíblico que eu estou usando, diz assim: pois disseram, lá no finalzinho, será um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus, né? Então, essa unidade, esse diálogo, ele tem, em última instância, na construção dos altares de testemunho, o parâmetro, a medida, né? Quer dizer, não são as pessoas mesmas, né? Mas é uma outra medida, né? Quer dizer, essa referência. E como que no tecido social, no cotidiano, essa experiência é difícil, né? Quer dizer, acho que esse debate que a gente abre hoje é um debate que, do ponto de vista da comunidade humana, leva a gente a pensar a questão do governo das pessoas, né? Do governo das gentes. Por exemplo, como é que o Estado consegue um consenso, né? Como é que, por exemplo,
a Europa consegue a construção de uma unidade europeia, ou de uma unidade latino-americana, ou de uma unidade africana. Parece-me que ou de uma unidade dos países islâmicos. Parece que esse é o debate que atravessa a lógica do governo dos povos, né? Quer dizer, como é que a gente constrói, no âmbito da pluralidade, da diversidade, essa dimensão que, no ponto de vista mais laico, se chama de consenso ou dissenso, né? E numa perspectiva mais de fé, eu acho que isso que eu queria destacar, essa fala do bispo Josué de que a igreja ela é conciliar permanentemente. Acho que essa é uma ideia interessante da gente considerar. Uma coisa são os concílios formais ao longo da história, mas outra coisa é a gente entender essa dinâmica conciliar enquanto uma dinâmica permanente. À medida que o bispo José ia dizendo isso, eu estava pensando nessa narrativa, né, de Josué e aqui das 2,5 tribos, como Josué sinaliza, né, são as 3 tribos praticamente que estão aqui presentes, né, no contexto à volta das tribos orientais, né, enfim, os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés. Mas estava pensando essa experiência dos apóstolos com Jesus, né? Deveria ser um concílio permanente, né? O tempo todo os apóstolos assim, nas dificuldades, teimosos, às vezes sugerindo coisas distintas, e o diálogo de Jesus permanente com os apóstolos, com os discípulos, era assim uma dinâmica conciliar permanente, né? Nessa perspectiva que o bispo José nos coloca. Eu acho que essa é uma questão que se apresenta hoje para os nossos dias, né? Como que em nível de uma nação a gente consegue construir uma unidade na diversidade, na pluralidade, né? Quer dizer, como em nível de mundialidade, né? Que a gente vê o debate da Organização das Nações Unidas, né? Mesmo para a gente pensar a vacina, mundialmente falando, essa tem sido uma dificuldade, né? Quer dizer, então parece que a lição de hoje ela sugere pistas para a gente poder ver que essa construção ela é uma construção permanente. Queria reter essa ideia que o bispo Josué apresenta, de que a igreja é conciliar permanentemente, mas o nosso diálogo cultural é um diálogo permanentemente presente, né? E que se configura no nosso cotidiano. Obrigado, Edivaldo. Eu queria também fazer algumas rápidas colocações, né? Eu queria começar focando naquele ponto inicial da exposição da lição, que é a respeito das aparências, né? As aparências que muitas vezes podem representar um perigo, né, para a nossa percepção, né? As aparências, Edivaldo aí poderia expor isso muito melhor do que eu, né? Do ponto de vista filosófico, a ideia é que as aparências tanto revelam quanto escondem, né? Depende do foco que a gente colocar, né? Desde os filósofos lá pré-socráticos, né? Que trabalharam esse tema, mas o grande avanço vem depois com Aristóteles, né? Que justamente coloca essa questão de que existe essa certa ambivalência aí na questão das aparências, que ela tanto pode revelar a realidade como pode esconder de nós a realidade. Em certo sentido, Platão já traz esse tema no mito da caverna, né? Quando aquelas pessoas estavam lá olhando na parede da caverna as sombras, né? Que eram refletidas aí da fogueira, né? E achavam que aquilo era a realidade, né? Até que um sai da caverna e vê que a realidade é muito maior, que aquilo era uma aparência simplesmente da realidade e uma aparência enganosa. Então, a questão das aparências nós temos que tomar muito cuidado.
sempre, muito cuidado. Eu lembro do capítulo 53 do livro de Isaías, né, que, em certo sentido, já nos faz essa advertência, né? Lá em Isaías 53, né, nos primeiros versículos, se referindo ao servo, né, ao servo sofredor, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele nós não fizemos nenhum caso. Mas aí ele acrescenta: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Aparentemente não tinha nenhuma capacidade, nenhuma condição, era algo irrelevante. O mesmo acontece com Jesus depois, né? Quando o pessoal olha e diz, mas se vem alguma coisa boa de Nazaré, né? Nazaré é aquele fim de mundo, né? Pode sair alguém bom de lá. Então, as aparências podem nos induzir a um grande erro. Eu, no meu ministério, no primeiro primeiro nomeação que eu tive lá na segunda região, eu me encontrei com dois homens e uma mulher que aparentemente não tinham condições nenhuma, e muitas pessoas pensavam isso mesmo, né? Eu me lembro que, às vezes, algum domingo que eu atendia 3 igrejas, né? E algum domingo que eu não estava na central, os 3 assistiam na central, que eu estou me referindo. Então eu pedia para o irmão Valdir: dirige o culto para mim, ou prega para mim, e eu sentia depois em algumas pessoas que dizia: o irmão Valdir, mas não vai ter culto então, né? Porque era um homem muito simples, era um homem muito, talvez até inculto de um ponto de vista da cultura erudita, mas era um homem de sabedoria, era um homem do evangelho, era um homem da fé. Mas muitas pessoas não tinham essa visão. Então, acabavam muitas vezes até nem indo no culto quando sabiam que era o irmão Valdir que ia pregar, porque ele fala errado, porque ele. Então, essa era uma questão de aparência. Né? Um outro homem que me ajudou muito lá no meu ministério, o bispo Paulo Lockman, volta e meia se refere quando fala da sua passagem na juventude pela cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, porque este homem também morou em Canoas, era o seu Gomercindo. O bispo Josué já deve ter ouvido falar do Gomercindo, porque o Paulo Lockman geralmente fala do Gomercindo. O Gomercindo era um homem que tinha um olho só, e era um homem que falava a linguagem do povo, era um homem sem estudo, ele tinha estudado até a 4ª série. Mas quando ele abria a Bíblia para pregar, ele pregava, e todos sorviam a sabedoria, a sabedoria que é mais do que conhecimento, é intimidade. Então, aparentemente, era um homem que não tinha nada para oferecer, mas era uma aparência. E a terceira pessoa que eu me refiro era uma senhora, a dona Joana, que eu até cometi um agafe assim com ela. Depois eu até com isso eu aprendi, né, que a gente não pode pegar as pessoas de surpresa sem conhecer a pessoa. Então, logo no começo da minha chegada em Uruguaiana, né, participando de uma reunião da Sociedade de Mulheres, aí eu fiz a devocional e tal, e aí no final eu pedi: irmã Joana, a senhora pode orar por nós? A senhora ora por nós? E todo mundo deu as mãos e tal, e baixou a cabeça, e nada de sair oração, né? E ali foram uns bons segundos, né? Eu digo: mas o que está acontecendo? Irmã Joana, a senhora ora por nós? E ela estava chorando. Pastor, eu não sei orar. Ela falou assim: eu não sei orar. Eu digo: não, pô, irmã Joana, você pode. Mas aí eu já tinha percebido que eu estava praticamente expondo ela ao ridículo diante das outras irmãs. Na verdade, ela nunca tinha orado em público, ela nunca tinha se expressado em público. Era uma mulher também muito simples, uma dona de casa, mas já um pouco mais educada,
tinha estudado um pouco mais, mas mesmo assim não... E estava há 30, 40 anos na igreja, mas nunca tinha falado em público. Pois bem, para encurtar a história, essa mulher, eu comecei a trabalhar com ela. Quando eu saí de lá, ela pregava, ela orava, ela pregava, ela visitava, e era uma pessoa que estava ali no ostracismo, né? Aparentemente não tinha nada para dar, mas tinha muito para dar, desde que se olhe de outra perspectiva e se procure potencializar, né, os dons que a pessoa tem, as capacidades que a pessoa tem. Eu acho que todos vocês conhecem aquela... Eu vou compartilhar a tela aqui, aquela imagem da velha e da moça, né? Que é uma imagem enganosa. Aí vocês estão vendo, né? Parece que a gente vê aí uma velha, né? Muitas pessoas focam e veem uma velha. Mas aí nessa imagem tem uma moça também, né? E depende do ponto de vista como a gente olha. Se a gente olha aqui é a boca da velha, o queixo pontudo, né? O nariz está meio torto, né? O olhar está para baixo, né? Agora que eu Então, vi. mas se a gente olha de outra perspectiva, de perfil, assim, meio de lado, aqui está o narizinho da moça, né? Aqui a orelha, né? Ela está meio de costa, assim, e isso aqui não é a boca da velha, isso aqui é um colar que ela está levando no pescoço. Então a gente vê de outro ângulo, né? De outra perspectiva. Deixa eu ver se eu coloco aqui agora a imagem que dá para a gente ver as duas coisas, né? Com mais facilidade. Então, isso é a enganosidade, né? A enganosidade das aparências. Então, aí está a velha, né? E a moça. Depende de como a gente olha, né? Depende de como a gente encara as coisas, né? Ela é ambivalente, a aparência. Ela pode revelar a realidade e pode esconder a realidade, né? Por isso, em certa maneira, a julgar pelas aparências é um julgamento muito perigoso, né? Eu ia falar alguma coisa mais sobre o altar, mas eu fico por aqui, já falei bastante, né? Mais alguém, algum irmão, irmã que queira fazer algum comentário, pergunta ou reação? Não temos? Então, quem sabe o bispo Josué tenha algumas considerações finais, alguma narração, se ele quiser. Então, eu acho que a gente poderia colocar, né, a história lá do lenhador e da raposa como, de fato, aquilo que acaba sendo dito, né, insistentemente, pode levar as pessoas a terem uma perspectiva errada, né? Quando ele se depara com a raposa com sangue, né, na boca, lá no focinho, né? Ele imediatamente ele conclui que os faladores, né, tinham razão, que a raposa comeu o filho dele. E ele esqueceu de que ele confiava na raposa. Esqueceu que aqueles anos todos ele confiou na raposa. Depois ele viu que a raposa tinha salvado o filho, né? Mas assim, eu acho que todas as falas de vocês, elas são convergentes. E aí eu concordo que a gente tem que dizer assim que ah, ah, que a gente tem que ter o cuidado ao discernir, né, ao discernir, vamos dizer assim, a discernir as aparências, porque as aparências enganam, mas nem sempre, né? Mas nem sempre. Então, por isso é importante a gente ter o discernimento. E claro que todos nós usamos como que lentes, né? Como que lentes através das quais a gente faz uma leitura da vida, dos acontecimentos. E a gente precisa, de vez em quando, dar uma limpada nessa lente ou até trocá-la, né? E a gente faz isso sem perceber, a gente vai ampliando as nossas lentes, a nossa forma de olhar, a nossa forma de compreender o outro, de compreender as diferentes situações, até para poder ver melhor, vamos assim dizer, né? Então, acho que esse exercício aí de olhar
essa figura da velha e da moça, é muito isso, né? Dependendo da lente que a gente está usando, a gente vai ver uma figura, uma velha, ou vai ver uma moça, né? E para fazer isso, para a gente fazer a troca, a gente tem que trocar a lente, né? A gente tem que trocar a lente. Então, a gente olha primeiro numa perspectiva e olha em outra, e a gente vê a grande diferença. Isso ocorre na vida o tempo todo, né? Isso está constantemente ocorrendo conosco. Mas acho que deixar assim com palavra final, agradecer esse tempo aí de reflexão e sempre lembrar, acho que nós temos que sempre lembrar que o eixo da nossa missão, o eixo da nossa eclesiologia é o reino de Deus, né? É o reino de Deus que humaniza a vida e que acolhe a todos e que nos dá sempre a oportunidade de se errarmos, retomarmos o caminho do acerto. E temos a sensibilidade, né? A sensibilidade de perceber as pessoas quando elas necessitam de nós. Enfim, que tenhamos aí um bom domingo, uma boa semana e que Deus abençoe aí os destinos, né, da nossa igreja em todos os aspectos. Esse ano deveríamos ter o concílio geral, né, falando do concílio, mas parece que já foi postergado para o ano que vem, né? Eu escutei alguma coisa mais ou menos nessa direção, né? Ele está definido assim, vai ter uma sessão do Concílio Geral virtual, me parece no dia 4 de dezembro, para instalação do concílio, mas com uma proposta de extensão de mandatos. Então, vão propor extensão de mandatos por 1 ano. E aí, consequentemente, a realização do Concílio Geral em julho do ano que vem. Esperando abrir um pouco mais essa questão da pandemia aí, né? Isso. Nunca se sabe também o que vai acontecer, porque parece que agora nós vamos ter que tomar cuidados aí por um bom tempo ainda, né? Mas talvez já seja possível reunir um pouco mais de gente o ano que vem, né? Porque esse ano tudo que está indicando é de que ainda não poderemos ter com facilidade reuniões, apesar de que dizem que vão vacinar até setembro toda a população e tal. Só uma notinha aqui para vocês. Ontem eu participei de um concílio geral, né? Que na verdade eles não chamam de concílio, mas tem outro nome, mas é a mesma coisa, né? Foi a Assembleia Geral da Igreja Metodista no Uruguai, né? Foi ontem das 9 da manhã até às 18h30, tudo por Zoom. Mas é um grupo pequeno, eram 60 pessoas, né? 50 e poucas pessoas. Os votantes eram como 40 pessoas, mais ou menos, né? Eles elegeram nova presidenta da igreja, uma senhora, uma doutora, uma médica aposentada, e o vice-presidente é um pastor, então fizeram as eleições, só não conseguiram eleger 2 comissões no final, que aí ficaram para a Junta Nacional eleger, porque o tempo se esgotou, ninguém mais aguentava mais. Eu hoje estava muito cansado, porque ontem eu fiquei das 9 da manhã até as 6h30 da tarde no computador, com intervalos assim de 20 minutos, 15 minutos para descansar, mas cansa muito, né? Mas eles fizeram. Não sei como é que vai ser a nossa experiência aqui da Igreja Metodista no Brasil, porque o Conselho Geral aqui é uma população grande, né? Eu acho que são, sei lá, 400 pessoas, 300 e poucas pessoas, não sei. Mas votantes, cerca de 320 votantes. É bastante, né? E lá eles conseguiram ter um sistema de votação por um sistema de SMS com uma auditoria de uma eles chamam de notário fiscal, seria notário fiscal é como agora me falhou a memória, quando a gente vai no cartório assim para um oficial de cartório, né? Seria um oficial de cartório. Era uma moça oficial de cartório, né? Notária fiscal, e ela fez a auditoria da votação. Foi todo um sistema montado e tal, em base a SMS e sem identificação dos números dos telefones que enviavam os votos e tal, para manter o sigilo.
naquelas votações sigilosas, como de escolha da presidência da igreja e da Junta Nacional, né, do Conselho Nacional. Mas para mim foi muito interessante participar disso. Vi lá, vocês conhecem daqui, né, o Mércio Meneghetti estava lá, né, ele já é aposentado da IMO, né, da Igreja Metodista no Uruguai. Muito bem, irmãos e irmãs. As nossas classes, nossas aulas são sempre muito gostosas e, embora eu tivesse cansado hoje, eu digo, nossa, eu tenho que dormir um pouquinho mais, mas eu acabei levantando, não, vou estar na escola dominical de qualquer modo. Nem sabia que ia ajudar aqui no final. Então, queria agradecer ao Bispo Josué mais uma vez e a participação de todos e todas. Esperamos nos encontrar no próximo domingo. Vamos concluir aqui, então, com uma palavra de oração. Lucas, tu podes nos dirigir numa prece para a gente encerrar, então, a nossa classe de hoje. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta rica oportunidade de nos reunirmos, de refletirmos sobre o que é mais importante na vida, sobre suas orientações, sobre espiritualidade e sobre comunhão. Obrigado, Senhor, por esse caminho estar à nossa disposição, de forma tão rica, tão abrangente. Obrigado por todos que participaram e pedimos a Tua graça sempre. Sem ela, a vida não tem sentido para nós. Muito obrigado pela semana, pelo domingo e pelos dias que vão vir e continue nos dando graça para colocarmos cada vez mais em prática aquilo que aprendemos de Ti. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, continuamos nos cuidando aí, orando pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Nós tivemos aí algumas baixas essa semana, acompanhando aí pelo grupo de WhatsApp da igreja, né? Muitas situações muito tristes, lamentáveis. E cabe-nos cuidar-nos, e aqueles que estão aí na idade de vacinar, eu estou tentando agendar, né? Tentei quinta, tentei sexta, e agora eu vou tentar segunda, porque não tinha conseguido ainda agendar, mas já estou na minha idade de vacinação. Vacine-se, né? Vacine-se. Deus abençoe e uma boa semana a todos e todas. Então, boa semana a todos. Deus abençoe. Boa semana a todos. Ótimo domingo. Tchau, abraços.